quando você vai estudar, fazer uma pesquisa das décadas de 40 e 50, você vai ver que tem um certo tipo de afinação que ela vai prevalecer nessa época. Na década de 60 ela vai subir um pouquinho por causa do tipo de canto, né? E da década de 70 para frente, você vai ver que ela vai subir muito e a capoeira vai ficar, como a gente chamava na época, uma capoeira mais frenética. Tudo mais rápido, tudo mais alto, tudo mais afinado. Então, se você for pegar um gunga da capoeira Angola de hoje, né, você vai ver que ele está muito mais agudo do que um médio, quase uma viola, só que ele vai ter uma diferença de timbre, mas em questão de afinação, você vai ver que ele está bem agudo. E esse berimbau, né, quando a gente fala do berimbau rouco, a gente está se remetendo a essa época da capoeira. Né? Você vê ali que a escola do Valdemar tem um timbre mais baixo, o Tibúrcio, o próprio Cobrinha Verde e o Traíra, né? O Cabecinha fez gravação nessa época. São todos angoleiros. Todos angoleiros. E também a gente vai vendo que era um ritmo que era familiar ao Mestre Bimba. O Mestre Bimba ele era contemporâneo desses caras, né? Então, que nem o mestre falou, aquela capoeira banguela que ele jogava era a capoeira de todo mundo ali. E a gente vai vendo que na década de 40, principalmente, alguns toques do Mestre Bimba eram muito parecidos com os toques da capoeira Angola também. Assim como, quando você vai estudar a escola de Valdemar, você vai ver que ele tem um toque chamado banguela, você vai ver que ele tem aquele toque da Lina, a Santa Maria, o apanhar laranja no chão, tico-tico, né? Mas o Mestre Bimba ele já vinha de uma família de violeiros, né? Ele tinha a gente chama isso hoje de levadas na capoeira. Não sei se vocês entendem quais são as levadas da capoeira, né? E o Mestre Bimba, o tipo de voz e o timbre que ele impõe vai favorecendo com que ele preserve esse tipo de berimbau. E aí vai ficando uma característica da capoeira regional, né? Então ele vai tirando aqueles repiques exagerados. E você vai estudar ali entre capoeira Angola e regional, você vai ver que sempre a capoeira Angola ela tem 2 ou 3 chiados a mais, né? Na composição dos instrumentos, eles sabiam fazer isso bem. Muitos vieram do cordel, muitos vieram de outros cantos populares, né? Sabiam fazer isso muito bem. Mas o Mestre Bimba ele vai deixando esse canto, que ele é mais encorpado, que combina com a voz dele, e ele vai limpando o toque, de certa forma, né? Para que o toque ele fique mais autêntico no som do berimbau. Ele vai combinando muito com a afinação que ele faz. E aí a gente vai fazendo esse trabalho, né, de pesquisar o berimbau, e você vai vendo que depois esse berimbau ele quase some na década de 70. Todo mundo aumenta a afinação, na década de 80 aumenta mais, em 90 aumenta mais. Até que chega um ponto que eu acho que eu não sei, e aí o mestre pode saber, aí o mestre Ramos vai dizer, né? Parece que a gente vai chegando num limite, sabe? A gente vai tanto que vai chegando num limite que a gente fala, cara, só voltar um pouco, começar a sentir mais, novo, né? Vamos lá atrás de novo. Principalmente alguns grupos não eram tão tradicionais como o grupo Senzala, que tem uma herança, né, muito forte no ritmo. E aí a gente começa a voltar a trazer de novo isso para a roda. Que aí é quando eu percebo que o mestre Paulinho também ele vem trazendo berimbau rouco, acho que ali no final da década de 90, né, para o ano 2000, e a gente vai começando a sentir mais, ouvir mais e voltar lá na capoeira regional, perto do que ele deixou. E aí tem uma variação entre nota musical que vai do Ré até Fá, e às vezes chega em Sol. Mas o que muda muito, né, é que a gente vem de uma cultura popular, de uma ancestralidade. Nem sempre a afinação que você está ali no afinador é boa para o nosso ouvido. Então, acho que o capoeirista ele tem que saber a afinação, mas a principal é sentir se aquilo está adequado ao nosso dia a dia, né? Então nós temos berimbaus, às vezes, com a mesma afinação, que muda o timbre, né? Aqui, por exemplo, está variando meio tom só de um berimbau para o outro, e a gente vai testando e ouvindo e vai sentindo se isso tem uma harmonia, a gente consegue ver os chiados, né? Vamos mostrar aqui essa variação que você falou agora. Então, a gente está com um berimbau aqui bem caracterizado, né, para esse
para esse formato que o mestre Bimba deixou para gente. Em 1982 teve um show, foi quando eu comecei a trabalhar isso, show Cantos e Danças da Terra. Hoje ainda tem aí vídeo desse show, eu estou lá tocando berimbau. Se vocês pararem para escutar, eu já estou tocando o berimbau rouco ali do mestre Bimba. Na verdade, foi o primeiro toque que o mestre Ezequiel me deu. Eu já estava treinando os toques em 1982 do mestre Bimba, mas não sabia dessa característica, disso tudo que você está falando agora. Naquela época eu não sabia. Então eu tocava regional no berimbau comum, né? Então depois eu peguei o berimbau próprio, aí que eu percebi que eu comecei a avançar mais. Então, pegando aqui nessa conversa dele, é importante para o capoeirista que quer avançar nos toques da capoeira regional, que tenha lá na sua academia um berimbau adequado, berimbau próprio para tocar aqui, tá? Então, vamos mostrar a diferença do tom. Ó, tá afinado um pelo outro, mas são dois timbres, como ele falou. Tá bom? Ó. Então, agora a gente pode também ter uma afinação diferente. Pode ser o solto com o preso, entendeu? Pode fazer invertido também. Hoje aqui, a gente consegue, e tudo isso, aquilo que você falou, é a sensibilidade. Na hora de você armar o berimbau, o que hoje aqui está dando certo? Hoje deu mais certo isso.